Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 27. É a passagem onde Jesus anda sobre o mar. O que me chamou a atenção foi que Jesus ordenou os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele mesmo ficava ali despedindo a multidão. E mais tarde somente ele foi. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu sempre tenho meditado e pensado a respeito da escola do discipulado cristão. Eu sempre tenho pensado a respeito da escola teológica do nosso Deus, do Espírito Santo, e entendo que esta escola teológica é muito diferente daquilo que nós pensamos e daquilo que muitas vezes ensinamos. Acredito mesmo que a escola de Deus, ela começa quando o Senhor nos chamou para uma vida nele, para sermos testemunhas das grandezas de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo disse que desde o ventre da sua mãe ele foi escolhido. Quando eu olho para a minha própria vida, eu chego à conclusão que a escola teológica de Deus começou em minha vida muito antes de eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque olhando os episódios, os lugares onde eu passei, as experiências que eu tive naquele passado distante de Deus, tudo aquilo que eu passei serve hoje para dar respaldo ao meu ministério, à minha fé, à minha esperança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já começa pensando na questão de ser pecador, de pecar. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo veio salvar os perdidos, dos quais ele era o principal. Veja que Paulo entendeu que o plano de Deus veio muito antes da conversão dele e que a conversão de Paulo aconteceu dentro de um plano imutável de Deus, dentro de uma sabedoria perfeita. Paulo estava sendo, sem perceber, encaminhado ao querer soberano e imutável de Deus. Percebe-se que o trabalho de Deus em nos ensinar, em nos discipular e nos preparar para a sua obra, ela vem muito antes, até mesmo do nosso conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tantas experiências maravilhosas. No meu caso, por exemplo, estava foragido da polícia em um monte, um lugar distante da cidade, e ali o Espírito Santo veio conversar comigo. Eu era incrédulo. Ele veio conversar comigo. Eu havia passado em frente de uma igreja batista e não quis ficar, ainda que as pessoas me trataram tão bem, mas eu, naquela ideia de que a única igreja que existia é a Igreja Católica Apostólica Romana, então eu não fiquei naquela igreja naquela noite. E acontecendo uma discórdia com dois rapazes num parque de diversão, eu fui obrigado a fugir da polícia.
E quando eu estava lá sozinho no meio do mato, veio uma voz conversar comigo. E na hora eu pensei que era um fantasma, fiquei amedrontado, mas a voz me falou coisas interessantes que havia acontecido comigo naquela noite. E então ali eu decidi que eu ia procurar a igreja para saber o que Deus tinha para me ensinar ali naquela igreja, e foi aí que eu fui procurar a palavra de Deus, e que eu nem sabia que eu estava à procura da palavra de Deus. Mas eu fui porque o Espírito Santo me falou com voz audível lá naquele monte, e a partir dali a minha vida não foi mais a mesma, porque eu procurei a igreja, reconhecia pecador e que precisava da graça salvadora de Jesus Cristo, do sangue derramado na cruz do Calvário. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e a minha vida não foi mais a mesma. E aí então, depois de tanto tempo, eu percebi que Deus estava com os olhos postos em minha vida, como o apóstolo Paulo disse, antes mesmo que houvesse mundo, que houvesse terra, o Senhor já estava com os olhos postos em minha vida, e nada surpreendeu o Senhor Jesus Cristo, ainda que eu mesmo fiquei surpreso quando o Senhor estendeu as suas mãos para mim e me convidou a descansar nele. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu que estava ali cansado de sofrer, de medo, de fobia, medo do inferno, medo da morte, medo de cemitério, medo de alma penada, medo de tudo e de todos. Eu estava cansado, eu corri para os braços de Deus, aceitando aquela dádiva gratuita que o Senhor Jesus oferecia. Ele oferecia os seus braços de amor, ele oferecia uma salvação eterna, e eu não podia ficar distante daquela dádiva celestial. E ali então eu aceitei Jesus, mas percebo que Deus estava trabalhando em minha vida, e percebo hoje que Deus trabalha em nossa vida de uma maneira que no momento nós mesmos não sabemos, não entendemos, só muito tempo depois nós percebemos que era a mão de Deus que estava ali. Temos que entender que Deus trabalha da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, usando os recursos que Ele mesmo escolheu para usar. Eu fico pensando aqui porque foi Jesus quem mandou os discípulos entrar nos barcos para atravessar. Isso quer dizer que os discípulos não estavam fora da vontade de Deus, visto que foi o próprio Jesus que os mandou entrar no barco? Percebo que eles estavam em obediência à voz do Senhor Jesus, a autoridade maior. Mas percebo que Deus os levou na direção de uma tempestade. E aí então eu fico contente com Deus quando eu posso ler a palavra dele na dependência total do Espírito Santo e compreender que a escola teológica, a escola do discipulado cristão, não é segundo o que nós pensamos, mas segundo o que o próprio Deus sabe, conhece e planejou para o nosso viver. E aí eu acredito perfeitamente como esses discípulos deram graças a Deus, primeiro por estar sozinho ali no meio do mar, naquele momento de tempestade. Porque ali eles compreenderam que não pode enfrentar as ondas do mar da vida
não pode enfrentar as tempestades que o diabo levanta, que o diabo cria, as tempestades que o homem é obrigado a passar depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, esse sistema do mundo que tem o diabo como governante e que a vida do discipulado, a vida dos discípulos, a vida da igreja é trabalhar, batalhar contra essas ondas ferozes que muitas vezes levantam em nossa vida e que nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo. Jesus permitiu que os discípulos fossem na direção da tempestade e ainda permitiu que os ventos soprassem contrário. Adversidades é que não faltavam. E os discípulos ali possivelmente se sentiram só. A coisa pior que tem é quando você se sente só. A coisa pior que tem é quando você se sente ameaçado, muitas vezes ameaçado de morte, ameaçado por pessoas, ameaçado por demônios do inferno, ameaçado pela natureza, e você não sabe o que fazer e você se sente só. Jesus Cristo permitiu tudo isso para que os discípulos soubessem que sem Ele nada podemos fazer, que não é possível ter uma vida vitoriosa sem Ele. Possivelmente os discípulos ficaram cansados porque foram na base de umas 9 horas remando contra os ventos, e remando contra os ventos significa que o barco ficou no mesmo lugar. Somente o cansaço aumentava a cada momento, a cada dia. Deus permite que essas coisas aconteçam porque um dos trabalhos de Deus é acabar com a nossa própria força. Porque a nossa força não é suficiente e muitas vezes nem necessária para a realização da obra do Senhor. A obra de Deus só pode ser realizada por Ele mesmo. Por isso Jesus disse: sem mim não podeis fazer. Nós não podemos fazer nada, não há força, não há capacidade. A única coisa que Deus encontra é dificuldade conosco nesta hora. Porque nós aprendemos através da religião realizar tudo. Religião, como os irmãos sabem, religião é o homem querendo agradar a Deus com as suas próprias forças. Até que um dia, pelo Espírito Santo, pela palavra, esse homem descobre que não pode fazer nada se não for pela graça e pela misericórdia do Senhor. Deus permitiu que as forças daqueles discípulos acabassem. E quando acabavam, aí então Jesus chegou. Jesus chega sempre quando as nossas forças acabam. Há um hino que eu gosto muito: se a dura peleja, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. As fontes eternas da graça de Cristo estarão apenas começando a trabalhar a nosso favor. Os discípulos perderam as suas forças, possivelmente, remando a noite toda, o barco parado no mesmo lugar. Possivelmente os discípulos chegaram à conclusão que não dá para continuar. As forças acabaram. Quando as nossas forças acabam, isto, sem dúvida alguma, é matéria-prima para o poder de Deus, a glória do Senhor, a vitória de Deus, os recursos de Deus se manifestarem. O grande trabalho do Espírito Santo é nos convencer que sem Deus, sem Ele, sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, nós não podemos fazer nada. Há muitas pessoas tentando fazer milagre
produzindo profecias, revelações pela sua própria cabeça, pelo seu próprio pensamento, e há muitos pensando e lutando para ter uma vida santa, sem o poder do santo, que é o Santo Espírito de Deus, sem o poder da palavra. É impossível alguém ser santo, é impossível agradar a Deus, é impossível. Nós só podemos agradar a Deus quando nós perdemos as nossas forças. Quando a nossa força acaba e você é capaz de chegar para Deus Todo-Poderoso e olhar para Deus e entender perfeitamente e dizer para Deus: Deus, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Sem o Senhor eu estou perdido. Sem o Senhor eu não sei andar. E andar sem o Senhor é vagar no imenso mar de destruição. É admitir: eu não posso. O grande trabalho do Espírito Santo é nos convencer que nós não podemos nada sem Ele e que a obra de Deus só pode ser realizada por Ele. E é exatamente por isso que nos foi dado o Espírito Santo de Deus, para que Ele viva a vida dele em nossa vida. Mas para Ele viver a vida dele em nós, nós precisamos de morrer para a nossa capacidade, para os nossos recursos. É necessário perdermos as nossas forças para que a força de Deus comece a trabalhar. A escola de Deus nos leva a perder as nossas forças, a entender que não podemos fazer nada sem Ele. Os ventos eram contrários, eles estavam cansados, os discípulos estavam cansados ali no meio do mar. E as forças perderam as suas forças. E agora então Jesus aproxima. Que coisa maravilhosa. Poderia falar tantas coisas nesse texto, mas a mensagem não pode ficar muito comprida. Tem sua mensagem que dá para você entender, e o que nós já falamos, o que nós estudamos, já dá para compreender de que o querer de Deus é nos levar a perder as nossas forças para que a dele comece a trabalhar em nossa vida. Que Deus nos abençoe.